Estenda as suas mãos para cá, igreja. Aleluia. Eu creio em Ti, Jesus, que Tu vais mais uma vez usar a Tua serva, Pai. Eis aqui a missionária Elisângela. Usa mais uma vez com intrepidez, ousadia, Senhor do céu. Nós já oramos pela manhã, Senhor, por este culto, por ela, pela Tua serva. Usa poderosamente, com poder e autoridade. Em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Minha amiga, deixa eu usar. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui nessa tarde porque acreditamos que o Senhor já deu uma ordem ao nosso respeito. Você crê nisso, irmão? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então não perca a oportunidade de adorar esse Deus tão grande, aleluia, que já está em movimento para trabalhar na tua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sem demoras, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu quero glorificar e exaltar ao Senhor por mais esta oportunidade que o céu nos concede de estarmos aqui com essa incumbência de ministrarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor Marcelo, aleluia, homem de Deus, amigo que o Senhor nos apresentou. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tua família, e que lhe faça alçar grandes voos na presença do Mestre, em nome de Jesus Cristo. Abençoe toda esta igreja linda, abençoada, aleluia, os músicos, os levitas da casa do Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe gloriosamente, viu, Gida? Aleluia, missionária Jussara que me acompanha, pastor Claudenilson, que Deus te abençoe, aleluia, louvado seja Deus. O céu está aqui neste lugar, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há 3 meses atrás, aprove ao Senhor guardar o nosso cunhado, e ele deixou um legado. Interessante que esse legado dele, aonde ele passava, ele fazia a questão de deixar marcado esse legado. Ele chegava e quando dava oportunidade para ele, todo mundo já sabia de cor salteado. Ele começava: por toda a minha vida. E quando o varão começou a louvar ali, louvado seja Deus, nós nos lembramos dele, aleluia, glória a Deus, que louvava a Deus com tanto amor e tanta graça, mas hoje está descansando em Deus. E é bom quando a gente traz recordações que nos edificam, né? Ele alcançou a glória primeiro, agora nós temos que se esforçar para alcançá-la também. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a epígrafe: os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Glória a Deus. Podem se assentar.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava em oração ao nosso Deus hoje pela manhã, o Espírito Santo compartilhou essa palavra ao meu coração. Eu glorifico a Deus porque Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe como nós entramos aqui. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor não vê como homem. O homem, ele conhece o exterior, a aparência, mas esse nosso Deus, ele contempla o interior. Ele sabe as dores, ele sabe das marcas, ele sabe da tristeza, aleluia. Ele sabe como você chegou aqui. E segundo, aleluia, esse texto que nós acabamos de ler, glória a Deus, eu não sou de fazer isso, mas o Espírito de Deus queima o meu coração. Eu quero colocar aqui um tema, aleluia, nesse texto que nós acabamos de ler. Onde estão os lavadores de rede? Glória a Deus. Onde estão? Interessante que Lucas, aleluia, ele era muito cuidadoso no seu descrever, na sua escrita. Afinal de contas, ele escrevia aos gregos. E ele, por ser médico, ele era peculiar. Aleluia! Quando ele se deparava a escrever. Lucas, ele gosta de narrar detalhes. É interessante que os outros, aleluia, discípulos, não faziam assim. Mas Lucas não, Lucas era detalhista, ele deixava os detalhes escritos, e talvez, quem sabe, os detalhes que Lucas deixa, é para fazer a gente pensar, a gente meditar. E é lindo que ele começa o capítulo 5 dizendo, e aconteceu, oh glória, que apertando a multidão para ouvir a palavra. Ele descreve com muita exatidão. A multidão não estava lá por causa de milagres, não era. A multidão não estava lá por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, não. Aleluia, ele diz que a multidão estava lá, apertando para ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente percebe que o Senhor fazia questão no seu ministério. Era de quê? Era de pregar a palavra. Era de ensinar a palavra. Era ensinar com excelência. Porque ensinando, ele não estava dando só o peixe. Ele estava ensinando a pescar. Ele dava vara. Porque o nosso Deus é assim. Ele vai muito além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Louvado seja Deus. E a multidão estava lá para ouvir a palavra. E quando nós lemos, aleluia, esse detalhe que Lucas deixa explícito, nós falamos, meu Deus, como assim? Ouvir a palavra, multidão. Porque infelizmente tem uma geração, glória a Deus, que está se levantando hoje, que elas gostam de profecia, que elas gostam de revelação, elas até gostam de entretenimento, mas quando fala de palavra, meu Deus, é poucos aqueles que gostam. Mas nessa tarde eu estou prestando atenção, que aqui tem um povo que ainda ama e preza pela palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genezaré. Glória. Ele estava olhando aquela multidão faminta. Pelo quê? Pela palavra. Me faz lembrar, irmãos, aleluia, do livro de 2 Reis. Quando a fome estava terrível, aleluia, sobre a terra. A Bíblia diz que a fome estava tremenda. E o que acontece? Os filhos dos profetas estavam aos pés de Eliseu, fazendo o quê? Aprendendo a palavra.
oh glória, estava uma escassez de alimento, de fome, mas os filhos dos profetas estavam aprendendo a palavra, oh coisa boa, na prova, mas aprendendo a palavra, na luta, mas aprendendo a palavra. Por quê? Porque a luta é temporal, ela vai passar, mas a palavra permanece. Oh glória! Amaster me deva la súria. E o Senhor então agora, ele viu, está 2 barcos junto à praia. 2 barcos, missionária. A Bíblia diz que Jesus viu. Mas se nós formos ler a história, vai dizer que era tempo de pesca. A temporada já tinha começado. Aleluia, a história vai dizer que havia mais de 200 barcos. Mas 2 barcos chamaram a atenção de Jesus. E aí a nossa mente não para. Eu fiquei pensando, o que fez? Aleluia, esses 2 barquinhos chamaram tanta a atenção de Jesus, que o Senhor se detém para eles, no meio de outros barcos, talvez até melhores, oh glória, mas Jesus viu 2, alemanda, até que eu placeria. E o que é que esses 2 barquinhos tinham de interessante, missionária? Esses 2 barquinhos, aleluia, tinham seus pescadores lavando as redes. E isso chamou a atenção de Jesus. Mas como? Só porque eles estavam lavando as redes? Oh glória! Não era só porque eles estavam lavando a rede. Era porque eles estavam lavando a rede e os barcos estavam vazios. Aleluia! Por quê? Porque lavar a rede quando o barco está cheio é muito fácil. Aleluia! Trabalhar quando o barco está cheio, é muito fácil. Vir para a igreja quando o barco está cheio, está tudo na bênção, é muito fácil. Dar glória a Deus quando eu não tenho luta nenhuma, é muito fácil. Mas a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede com o barco vazio. Se eu fosse você, eu dava glória. O ser humano é tendencioso a, se não sair do jeito que eu criei na minha expectativa, a primeira coisa que eu faço é abandono a rede. Meu Deus, eu escutei o pastor dizendo aqui, é por isso que não é bom a gente colocar expectativa, porque a gente se frustra por causa disso. Oh glória, aleluia. Mas eles lavavam a rede enquanto os barcos estavam vazios. Eu fiquei meditando, meu Deus, a gente por tão pouco questiona, a gente por tão pouco diz, coloca outro para pregar no meu lugar. Por tão pouco a gente diz, hoje eu não vou louvar não. Por quê? Porque o barco está vazio, não saiu como eu planejei. Eu pensei que eu ia voltar pela manhã com o barco cheio. Eu pensei que eu ia passar na primeira nessa prova. Eu tinha certeza que a porta era minha. E o que aconteceu? O barco ficou vazio. O Senhor está dizendo para alguém, aleluia, Ele conhece as suas frustrações, Ele conhece como você chegou aqui com o teu barco vazio, mas Ele está dizendo para você, não pare de lavar a sua rede, continue lavando a sua rede, porque tem milagre chegando aí.
Está lavando a rede, Pedro, mas não pescou nada. Eu não pesquei essa madrugada, mas amanhã é outro dia. Oh, glória! Pedro, quantas horas você ficou no mar? Por volta de 4 a 8 horas, lançando a rede. Já viu a tendinite, a bucite que desenvolveu no pobre dos pescadores? E eles chegaram pela manhã em silêncio. Porque quando a gente está frustrado, a gente não tem muito o que dizer. E quando a gente vai dizer alguma coisa, a gente se perde na palavra. É por isso, aleluia, que a gente tem que vigiar. Quando estiveres irado, tampa a boca. Porque a palavra branda, ela desvia o furor, mas é no tempo certo. É na hora certa. E eles estavam em silêncio. O Senhor, admirando aquela situação, ele disse: esses 2 barcos, eles tinham motivos. Esses pescadores tinham motivos para deixar a rede embolada. Mas eles estão lavando. Glória! E no coração surgindo uma esperança. Essa noite não deu, mas amanhã é outro dia. Talvez a resposta que você queria essa semana, ei, presta atenção, entenda a mensagem de Deus, ela ainda não veio. Não é que ela não vai chegar, ela ainda não veio, mas amanhã é outro dia. Oh, glória! A minha tosse amanhã é outro dia. Missionária, e a prova, o Senhor está me dizendo aqui de prova. Alguém fez uma prova, na expectativa, eu vou passar. Ei, amanhã é outro dia. Continue lavando a sua rede. Como? Estudando. Continue estudando. Glória. Por quê? Porque Jesus está olhando o seu barco. Porque Jesus está olhando a sua atitude. Porque Jesus está olhando a sua perseverança. Ele chega então. E aí Lucas, isso aqui é interessante. Olha o que o versículo 3 diz. E entrando num dos barcos, poderia ser ponto, mas ele bota uma vírgula e diz que era o de Simão. Por que detalhar? Alemedial e Atécia. Glória, porque Simão estava com João. Eles tinham ali uma frota de barcos pesqueiros. Eles eram sócios. Glória, o que dava para um dava para o outro. Mas Lucas faz questão de colocar o nome. Disse: esse barco que entrou era o de Simão. E João só ficou olhando. Por quê? Porque João, aleluia, entendia no seu coração: hoje é teu dia, amanhã é o meu. Aleluia! Hoje eu vou dar glória pela tua vitória, amanhã você dá glória junto comigo pela minha, porque aleluia, no nosso meio não tem competição. Nós estamos aqui, aleluia, um só propósito: de quê? Glorificar Deus, glorificar Deus. Quem está aqui nessa tarde para glorificar Ele? Glorificar. Em outras palavras, é assim. É como que se Pedro olhasse para João e dizia assim: Pedro, não tem nada não se Jesus usar o meu barco hoje. Eita, olha,
João, não tem nada não, se o Senhor me usar no louvor hoje, oh glória. João olha para Pedro e diz: fica à vontade, dá lugar, você dá lugar hoje, eu dou lugar amanhã. Por quê? Porque na obra de Deus não falta espaço para quem quer trabalhar, para quem quer colocar a mão no arado, para quem quer exaltar esse Deus. Tem alguém aqui comigo, irmão, que está sentindo a presença dele? Tem alguém? Aleluia! Oh glória! Lavar a rede quando não está nada bem. Aleluia! Quando o barco está vazio. Jesus então diz: você pode me emprestar o barco? Ele está vazio, Senhor. É por isso que eu quero o barco, porque ele está vazio. Glória. Porque aonde está muito cheio não me cabe. É por isso que muitas das vezes o Senhor tem que esvaziar o nosso barco, pastor. Oh glória. Porque a gente às vezes se acha muito cheio, e quando a gente está muito cheio, falta espaço para Cristo. Eita, que eu estou recebendo dele. Aí ele vai, esconde os peixes, a gente volta, aleluia, com a rede vazia, e ele diz: agora tem espaço para mim. Porque quando tudo está vazio, aleluia, que você vai entender que a tua dependência é em mim. Faz a minha mão mover ao teu respeito. Oh glória! Aí a gente para e entende então por que as portas não abriu para algumas pessoas. Aleluia! Por que a bênção tão almejada ainda não chegou? Por quê? Porque o barco precisa estar vazio para o Senhor ter a primazia, o primeiro lugar. O Senhor não aceita segundo plano. Oh glória! Ele é primeiro. Aleluia. Ele é primeiro. Vou repetir de novo até você dar glória. Ele é primeiro. Ele é primeiro. Ele não é segundo. Ele não é terceiro. Ele é primeiro. Aleluia. Pois eu quero entrar no barco. Ele vazio. Aí eu vejo a simplicidade desse Deus, que só Ele entra no nosso barco quando está vazio. Mas ninguém. Quando o nosso barco está vazio, os amigos somem. Quando o nosso barco está vazio, aqueles que dizem conta comigo, até a mensagem, aleluia, cai na caixa postal. Porque só o Senhor sabe valorizar o nosso barco quando ele está vazio. Quando você não produz mais, quando você não consegue produzir como você produzia, teu barco começou a ficar vazio, as pessoas vão se afastando. Ei, crente, não te preocupa não. Deus está dizendo: eu valorizo o teu barco. Entrega ele para mim. Quem está disposto a entregar o barco hoje para Jesus? Tem alguém disposto aqui, irmão? Tem alguém disposto? Aleluia. A Bíblia não diz, isso é pensamento meu. Eu fico imaginando a cara de Pedro, o meu barco, na situação que eu estou. Senhor, tu chegou no pior momento. E aí é interessante. Quem aqui não tem uma história para contar? Que Jesus chega sempre no pior momento, para colocar as coisas no devido lugar. Quando a gente pensa é o fim, acabou, ele chega no pior momento. Sabe, aleluia.
Quando o adversário pensou que ia dividir, rachar a tua casa, ele chega no pior momento. Quando você pensou, aleluia, que ia cair, ia parar, ele chega no pior momento. Ele te ajuda, ele chega, glória. Mas todas as vezes que ele chega para fazer a diferença. Tem ciclo novo na vida de crente aqui nessa tarde. Tem ciclo novo, tem ciclo novo. O Senhor vai e diz assim para ele: você pode afastar um barco um pouco da praia? Aleluia. Tinha um espaço adequado. Aí o Senhor diz assim: agora eu vou ensinar. Interessante que a história vai dizer que essa hora Pedro senta. Se ele sentou dentro ou do lado de fora, eu não sei. Eu sei que ele sentou. Por quê? Porque quando Jesus chega, eu sento. Quem fica de pé é Ele, porque é Ele que tem que aparecer. Aleluia, é Ele que tem que ser glorificado. Louvado seja Deus. E Ele começou a ensinar. Aí o que Jesus estava ensinando? Eu acredito que uma das palavras do Senhor era: glória a Deus, não coloque expectativa. Você pode sair daqui frustrada, mas confia. Entrega o teu barco para mim. Ele está vazio hoje, mas se você confiar, coisas maiores eu vou fazer na tua vida. Eu acredito que o Senhor estava falando assim. E Pedro, ligado em cada palavra que saía da boca do mestre. Até parece que o Senhor não conhecia o estado de Pedro. Que estado, missionária? Porque nós estamos conhecendo Pedro lavando as redes. Mas teve uma noite anterior, uma noite aonde ele, cheio de graça e de força, eu fiquei rindo ali porque foi a primeira coisa que o pastor Marcelo falou quando pegou o microfone. Ele disse: tem dias que a gente levanta dando glória a Deus, mas tem dia que a gente não tem força nem para falar aleluia. E assim, aleluia, foi Pedro. Na noite anterior se reuniu com Tiago, com André e com João e disse: essa é a noite. A lua está pronta, está clara, vai iluminar os pés, as escamas. Hoje, nessa madrugada, nós vamos arrasar. Cheio de força no braço, oh glória, cheio de expectativa. Oh meu Deus! E foram para o alto mar. A primeira hora, nada pegaram. E na segunda hora, nada. E assim a madrugada foi passando. Eu fico imaginando quando chegou a hora de Pedro dizer: vamos para casa. Já amanheceu. Hoje nós não pegamos. Ou então ele só recolhe a rede e, sem dizer uma palavra, começa a enrolar ela. Porque o que dizer quando as coisas não saem do jeito que a gente queria? Qual é a desculpa que nós temos para dar quando as coisas não saem do jeito que a gente queria? Aleluia. É como Naamã, aleluia. Ele diz: eu mergulhar no Jordão? Meu Deus, quantos rios melhores tem? Abana, Fafá, são rios maravilhosos
em Damasco e eu vou aqui nessas águas barrentas. Não foi essa a expectativa que eu criei em meu coração. A expectativa foi: o profeta vai me colocar para dentro, me receber com honra, colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser curado. Mas a prova começou no portão. Nem te recebo. Mandou o seu servo, diga para ele. Ele disse que pouco caso. Oh glória! Que pouco será que ele sabe com quem ele está falando? Sabia tanto que ele disse: o Jordão é teu lugar. Glória! Aleluia! Por quê? Porque enquanto a gente estiver cheio de si, não tem lugar para ele. Meu Deus! Enquanto a gente estiver cheio, aleluia, das nossas suposições, dos nossos achismos, não tem lugar para ele. Vá para o Jordão. Jordão é lugar de tratamento. Jordão é lugar de confronto. Glória. Jordão é o lugar que eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. E muitas das vezes o Senhor tem que preparar uns Jordãos aí para nossas vidas. Glória. O que Pedro ia falar? Nada. Porque quando as coisas não saem como queremos, eu disse que a melhor coisa é silenciar. Mas ainda que frustrado, ainda que decepcionado pelo projeto que ele colocou no papel, disse: agora sai, esse mês sai. Saiu nada. Ainda assim, ele continuou lavando as redes. E isso mexeu comigo, irmãos. Glória. Porque se isso chamou a atenção do Senhor, me fez entender que o Senhor se preocupa mais com rede limpa do que barco cheio. Da Marachau e Assai, ele se preocupa mais com uma rede limpa, preparada, consertada, do que o barco cheio. Glória! E aí eu me deparo com uma geração que nós estamos vivendo na época atual, que quer porque quer encher o barco. Mas quais os meios que estão usando para encher o barco? Qual o tipo de artifício? Qual o ofício? Meu Deus, eu sinto ele aqui. Eu não sei você, irmão, mas eu recebo de Deus, aleluia, uma graça tão grande para dizer, aleluia, se for para encher o barco com meios sujos, com meio obscuro, passando por cima do irmão, tomando o que é do irmão, não encha, fique com o barco vazio, porque Deus vai te honrar. Labasso me diga biata. Remionte que me ostare me calabadúcia. Ela sorrimiovanai. O Senhor está dizendo para alguém: não tenha pressa de encher o barco. Não tenha pressa, não se precipite. Faça no meu tempo, faça na minha hora, mas vá na minha direção. Não atropele o processo, não atropele o tempo. É no meu tempo, é no meu tempo, é no meu tempo. Você pode levantar a mão e dar glória para Jesus. Quantas vezes as pessoas chegam até você e dizem assim: eu tenho um meio para você encher o barco, quer? Ela disse: eu ia falar. Chegaram até mim e falaram: missionária, eu estou recebendo esse bolso, alguma coisa, estou recebendo R$1.200. Eu disse: menina, que vitória, glória.
Você quer? Mas não me aceita. Aceita, missionário. Disse, aceita não. Vou dizer um negócio para você. Eu fiz minha inscrição para trabalhar de cenourinha. Tem vergonha de falar isso não, missionária? Não, porque eu sou da sede. Glória a Deus. Nem me aceitaram. Eu disse, mas por que não me aceitaram? Era para varrer rua. Porque o Senhor disse assim para mim: aleluia, eu não te chamei para varrer rua, eu te chamei para ser pescadora de homens. Eu disse, Senhor, então a minha vida está nas tuas mãos. Aleluia, me guie. Aí essa missionária disse assim para mim: a senhora quer? Eu disse, ó, menina, pelo amor, quem é que não quer R$1.200? Quem? Eu disse, o que é que eu tenho que fazer? Ela disse, tira todos os xerox dos documentos. Quando chegar o dia, eu ligo para você. Irmão, que o Senhor abençoa. Eita glória. Saber que você vai ter um negócio seguro, né, irmão? Glória a Deus. Porque viver pela fé é maravilhoso, mas é viver pela fé. O tempo é dele, a hora é dele. Ele sabe como faz. Louvado seja o nome do Senhor. 1.200. Ela me ligou. Menina, você sabia que você já foi contemplada? Eu disse, eita. É aonde? É na 3 aí da Ceilândia Sul, nesse CRAS, você vai lá, só que tem um negócio. Eu disse, tem um negócio, né? Tem! Eu disse, o quê? Você tem que chegar lá e tem que falar que você está separada do seu marido. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Não, mas deixa eu te falar, só é ali na palavra. Eu disse, espera aí. Para mim ter os 1.200, eu vou ter que chegar lá, manchar o nome de Jesus que eu carrego na minha vida. Eu vou ter que mentir. Ela me chama de Li. E ela disse assim, Li, mas entenda. É assim, eles vão fazer a pergunta, você vai dizer que está separada, só está você e o Samuel. E quando eles forem fazer uma visita na sua casa, você tira as coisas do pastor. Eu disse, para encher o barco, eu tenho que usar esses meios? Eu fico com o barco vazio. Mas a minha rede vai ficar limpa, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque fiel é o meu Deus. Aleluia. Se for para encher teu barco usando meio sujo, recuse. Porque quem vai entrar no teu barco, ele vai se responsabilizar pela tua vida, ele vai se responsabilizar pela tua família, ele vai se responsabilizar pelos teus projetos, pelos teus propósitos, mas deixe a rede limpa. Você tem coragem que com toda educação olhar para a pessoa que está do teu lado e diga assim, preserve a tua rede. Eita, meu Deus, eu sinto Jesus aqui. Aleluia. E Jesus está dizendo para alguém, não receba benefícios se não vier limpo. Isso é brecha do adversário na tua vida, meu Deus. Que negócio é esse? Pedro estava triste. Porque tem dias que a gente amanhece assim. Ainda mais quando a gente não pesca nada. Mas ele disse, a minha rede vai ficar limpa. Vou começar o processo de lavagem agora. Mas Pedro, você está cansado. Você pescou a noite toda. Não. Aleluia. Não é porque eu cheguei do mar sem pescar nada que eu vou embolar minha rede suja. Ela tem que estar pronta.
porque quando a bênção vier, eu não preciso me preparar na carreira, já estou preparada. Tem alguém preparado aí? Tem alguém com a rede limpa aí? Olha, a tua noite pode ter sido a das piores, chorou, recebeu notícia ruim, aleluia, mas eu louvo a Deus, porque tu veio lavar a rede, na tarde dos milagres, tu és bem-aventurado, e é por causa disso que Jesus está dizendo: estou entrando no teu barco, estou entrando no barco hoje, estou entrando no teu barco, aleluia. Ah, Jeová, às vezes o Senhor nos coloca em um estreito, irmão. Tem uma pastora que recebeu uma carteirinha. Ei, Jeová, me ajuda. Eu vou dizer, glória. Ela pegava a carteirinha para entrar no ônibus de graça. Mas ela era assim, boa igual a nós. Mas quando chegava perto do ônibus, ela mancava. Jesus está dizendo para mim: tem alguém com a rede suja. Tem alguém com a rede suja aqui e Ele te mirou. Ele te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: eu quero fazer na tua vida. Mas enquanto você estiver usando esses meios, não terá milagre. Quer viver milagre? Lava a rede. Lava a rede. Lava. Eu sinto Ele aqui. Depois que o Senhor acaba de ensinar aquela multidão, Ele olha para Pedro e Ele diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Você sabe o que Ele estava dizendo para Pedro? Pedro, agora eu estou te convidando a sair do raso e voltar para o lugar de dores, aonde você foi decepcionado, aonde você foi frustrada. Tem coragem, Pedro? Quem é que tem coragem de voltar no lugar aonde te trouxe só marcas? Se nós não recebermos primeiro a palavra, a gente diz assim: repreendido, eu volto nada. Aí o Senhor está dizendo: eu tenho que te sarar lá. Glória, eu tenho que te sarar lá. Vamos? O Senhor está dizendo para pessoas aqui: tem história que ficou mal resolvida na tua vida, e o Senhor está criando uma situação para você voltar e só consertar o que ficou bagunçado. Ele tem cura para a tua vida. Não, você não vai carregar esse peso na tua vida, não. Ele está dizendo: tem coragem de colocar na minha mão, tem coragem de aceitar o meu chamado, tem coragem de deixar eu tratar. Olha, Pedro, ele tinha 1001 respostas. Ele diz: o Senhor pregou, o Senhor ensinou, só que o Senhor esqueceu de dizer que eu trabalhei a noite todinha, eu estou com os braços doendo. Mas depois que o Senhor pregou essa palavra aí, porque tu mandas, eu vou entregar o meu caminho em tuas mãos, porque tu mandas, eu vou ouvir a tua voz e vou lá naquele lugar que me causou dores, eu
Aí o Senhor disse: mas é assim, Pedro, tu não vais só. Agora eu vou contigo. Glória a Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! E deixa eu te falar, no raso eu te ensino, mas no profundo eu libero milagres na tua vida. Pode lançar rede, mas não tem peixe, não tinha, porque eu tinha dado ordem, nenhum peixe aparece, e agora eu já liberei. Eu disse: venha, cardumes, oh glória, venha, porque tem milagre para a vida daquele que conserva a sua rede limpa. Tem coragem de colocar na mão dele? Tem coragem de receber a direção vinda dele? Tem coragem de, mesmo na prova, não sujar a tua rede, mas preservá-la limpa, porque vai ter milagre na sua vida? Se você tiver coragem, venha aqui na frente. Glória a Deus. Jesus sabe como foi teus dias anteriores. Ele sabe como foi as tuas experiências. Ele sabe que tu chegou aqui frustrado, decepcionado. Mas é nessa situação difícil, é nessa pior hora que Ele quer se revelar para você. Ele sabe que você tinha 1001 motivos para estar em casa, mas você decidiu lavar a rede, e é por conta disso que Ele está dizendo: eu entro no teu barco hoje. Ele entra no teu barco hoje. Você crê? Vem aqui. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Ele disse assim: eu sei das tuas dores, das frustrações que bateu aqui, mas você disse: eu vou perseverar, eu vou lavar a rede, ainda que me custe. E o Senhor está dizendo: por causa da tua perseverança, eu entro no teu barco hoje, porque tem algo sobrenatural para fazer. Algo vai acontecer na tua vida. Tu vai entrar por essas portas dizendo: Deus operou um grande milagre na minha vida. Ele está dizendo: não ficará assim. A tua noite foi terrível, mas Ele está dizendo: a alegria está chegando pelo amanhã. Receba a vitória do céu. Ele vai tratar na vida de alguém. Ele diz: eu entro no teu barco hoje e tu vai recuperar o que tu tinha perdido. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar na tua vida nessa tarde e já entregar o microfone a quem de direito. Aleluia. A frustração te marcou. A frustração tirou o teu equilíbrio.
diz que não tem mais nem força de sonhar como você sonhou um dia. Mas é para você que está assim que eu quero profetizar nessa tarde. Jesus está dizendo: a história não vai acabar assim. Não vai não. Ele vai entrar no teu barco. Ele vai fazer a mudança que tu tanto espera. Ele está dizendo: eu entro. Ele está entrando na tua vida hoje. Ele está entrando no teu barco hoje. Ele está entrando no teu barco hoje. Haverá um mover na vida de crentes que estão aqui. Quem mandou largar a rede? Meu Deus. Quem mandou você parar? Jesus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Senhor de Deus. Pastor Marcelo, quando eu dobrei o joelho aqui, que o Senhor me cumprimentou, o Senhor disse assim para mim: diga para ele que nesse caminho eu sou com ele. No meio dessa situação toda, eu sou com ele. Porque quem vê o Senhor aqui ministrando não sabe das tuas dores, não sabe das guerras que tu tem enfrentado nesses últimos tempos. Há uma guerra tão terrível, meu Deus, e como o adversário quis te ganhar na mente, colocando pensamentos, mas o Senhor disse assim: homem, eu sou na tua vida. Te prepara, porque eu tenho dado ordem. Tu verás a multiplicação que eu irei trazer sobre a tua vida e sobre este lugar. Eu, Senhor, não te abandonei, e hoje eu libero uma vitória ao teu respeito, diz o Senhor dos Senhores. Tem vitória para a tua vida, tem vitória para a tua vida, tem vitória para a tua vida. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus. Diga: Senhor, não perdeu o controle dessa embarcação. Ele tem um milagre preparado. Se Ele pediu o teu barco, tem gente que não quer dar o barco, né? Tem gente que não quer dar o barco. Deus está pedindo: me dá o teu barco, deixa comigo, eu vou fazer transbordar. O final dessa história é a super multiplicação. Deus, Ele vai fazer infinitamente mais, irmãos. Deixa, Ele está no controle desse barco. Se Ele pegou o barco e você deixou o barco nas mãos do Senhor, se prepare, porque Ele vai encher este barco. Se você esvazia, se está vazio, é assim que Deus gosta. Não se preocupe, continue vazio, continue se esvaziando